no início de 2022, e ele chama Carga de influenza em serviços de urgência e seu impacto na morbidade cardiopulmonar em São Paulo. Bom, contar um pouco da história, né? Então, essa história começa no final de 2018, então nós já temos 3 anos aí com vai e volta com esse projeto, e nós fomos procurados pela diretoria médica da Sanofi aqui em São Paulo, com a ideia de fazer alguma coisa em relação à influenza. E eles trouxeram também, né, então não fomos nós que buscamos essa parceria, eles trouxeram o grupo do INCOR, né, o Múcio Oliveira, né, que na época era diretor da unidade de emergência do INCOR, e o Bruno Baldi, que é da área de pneumologia do INCOR, e também a Leila Suemi. A Leila, na época, quando a gente começou a discutir isso, era a diretora da unidade de emergência do Instituto Central do Hospital das Clínicas. E a esse grupo se agregaram também os 2 pronto-socorros municipais, o pronto-socorro municipal da Lapa e do Butantã. Qual é o interesse, né, por trás aí da Sanofi? Eles vão lançar aqui no Brasil uma vacina high dose, né? Uma vacina com um componente antigênico maior de influenza, que é destinada à população de maiores de 60 anos. Então, o interesse é buscar dados sobre isso, mas o nosso estudo, esse estudo que está proposto, não é um ensaio clínico, não é o uso da vacina, é um estudo observacional, um estudo epidemiológico. Aos poucos, né, durante o ano de 2019, nós fomos construindo esse projeto em conjunto a esse grupo. Então, nós aqui do IMT, eu e a Clarice, junto com esse grupo que está aí listado, com as pessoas representantes desses grupos aí listados. Bom, e o que está por trás, né? A gente tem as informações quanto à morbidade por influenza, ou seja, o número de casos, estimativas, letalidade e tal, tudo isso é muito limitado, né? E também, nesse aspecto aí, da influenza como um fator que agrava os quadros de morbidade cardíaca e pulmonar, também tem uma literatura limitada. O que existe muito na literatura nessa área é a vacina preveniu a evolução para maior gravidade. Então, quase sempre todos os estudos trazem o componente, são desenhados para demonstrar o efeito da vacina e não o efeito da doença em cima dos quadros. Aqui no Brasil, né, a gente, apesar de já termos cerca de 20 anos aí, quer dizer, quem introduziu a vacina de influenza no país, né, no ano de 1999, foi o José Serra, né, quando ele era ministro. E foi uma decisão tomada assim pela televisão, né? Não me lembro que programa foi, um desses programas populares aí, Ratinho, qualquer coisa desse tipo, que foi questionado ao vivo por que o Brasil não vacinava para a influenza, e aí ele saiu com essa: nós vamos vacinar. E naquele mesmo ano se viabilizou uma campanha de vacinação, né, para os maiores de 65 anos. A partir do ano 2000, baixou-se a idade para 60 anos e o número de grupos, né, alvo do programa de vacinação foi se ampliando. E hoje, né, a vacinação de influenza, ela inclui, além dos maiores de 60 anos, portadores de algumas condições crônicas, né, então condições cardíacas, uma série de condições, as pessoas transplantadas e os candidatos a transplante, inclui também as crianças, né, que
Começamos com os bebês e hoje estamos com os menores de 5 anos, os profissionais de saúde, as populações indígenas, a população prisional, que inclui assim, os funcionários das unidades prisionais e os detentos, ah, em alguns, ainda não é muito bem definido, mas vários estados já adotaram os trabalhadores da área de emergências, de segurança, SAMU, etc. Isso tudo se ampliou muito, mas a vigilância para a gente identificar se isso tem efeito, né, ainda continua muito incipiente. Né? Então, a gente tem a vigilância de síndrome gripal numa rede de unidades sentinelas, que na minha última busca, né, para saber o tamanho dessa rede, ela tinha em torno de entre 120 e 140 unidades espalhadas pelo Brasil. Qual é a ideia da vigilância sentinela? A ideia da vigilância sentinela é que ela seja um termômetro, né, verificando se está aumentando ou diminuindo a ocorrência de síndrome gripal. Então, para isso, o ideal é que ela seja alocada em um serviço de urgência e emergência. E aí o serviço teria de fazer essa avaliação, quer dizer, quantos pacientes são atendidos naquele serviço todo dia e qual a porcentagem de quadros de síndrome gripal nessa clientela. E, além disso, eles deveriam, todo mês, coletar pelo menos 5 amostras para fazer o diagnóstico, se era influenza, e sendo influenza, que vírus influenza. E isso é feito pelo SUS. Então, nessas unidades sentinelas, tem unidades sentinelas altamente qualificadas, de pessoas que são pesquisadores de influenza e que se dedicam a isso e fazem um trabalho de qualidade, como a Unifesp, né, aqui na cidade de São Paulo, e tem lugares que fazem isso de forma burocrática. Então, eles têm de coletar 5 amostras por semana, então, ou por mês, aliás. Eles era o último dia do mês e vai lá e coleta as 5 amostras, só para cumprir a tarefa, né? Então, ela tem um desempenho, essa rede tem um desempenho bastante variável. E ainda tem outro problema, a gente nunca vê o resultado disso, né? Quer dizer, agora a Fiocruz, com a pandemia, melhorou um pouco a divulgação desses resultados, mas ainda é insatisfatório. Se a gente quer saber o matching vacinal, se o que a rede brasileira está identificando é semelhante ao que é o internacional, o que está circulando e ao que está na vacina, a gente não encontra essa informação. Tem o laboratório central da rede, né, o laboratório de referência nacional, que é a Fiocruz Rio, ela leva isso para Genebra, mas não divulga internamente. Então, é uma coisa meio esquisita. Além disso, da rede Sentinela, tem uma coisa que foi implantada desde a pandemia de gripe de 2009, que é a Vigilância Universal de Síndrome Respiratória Aguda Grave, ou seja, tornou-se a pneumonia uma doença de notificação compulsória desde 2010, desde a pandemia. Só que isso aí foi uma coisa que não pegou muito, ela só veio a pegar agora com a pandemia. Então, você tinha a adesão, a notificação de síndrome respiratória aguda grave continuava restrita a um grupo de hospitais de referência. Então, o Hospital das Clínicas, o Hospital São Paulo, alguns faziam isso e a maioria não fazia. Então, a gente também tem uma deficiência aí nessa vigilância. E mais, né? A ficha de notificação da síndrome respiratória aguda grave, até hoje, né, já 2 anos de pandemia, ela continua sendo uma ficha que foi pensada para a detecção de influenza, de novos vírus influenza, de influenza aviária. Então, tem uma série de perguntas que não fazem o menor sentido mais, tipo, se a pessoa viajou, se teve contato com ave. Então, quem está no dia a dia da pandemia está tendo de preencher essa ficha com questões que não tem nada a ver, né? Mas, enfim, então isso era o panorama da vigilância, ou seja, os dados são insatisfatórios e insuficientes, né? Então, já comentei que a nossa rede Sentinela ela é limitada e a gente não sabe direito o resultado, não há divulgação adequada desses resultados.
Com a pandemia, né, a gente teve a universalização, né, dessa vigilância dos quadros graves, da síndrome respiratória aguda grave. Então, isso agora tem abrangência nacional e chega a todos os serviços, né, que recebem internação, então todos os hospitais. E, bom, diante desse quadro, né, então, nós tivemos essa proposta. O objetivo nosso, então, seria determinar a carga de influenza, ou seja, a proporção de diagnósticos de influenza em alguns serviços de emergência, né, no município de São Paulo, e um segundo objetivo de verificar o impacto da influenza na exacerbação da morbidade cardiopulmonar, ou seja, um paciente admitido com determinados diagnósticos, se ele tem, além daquele seu diagnóstico cardíaco ou pneumológico, um quadro de influenza, isso de fato agrava a situação dele, ele tem um desfecho pior. Então, essa é a segunda pergunta. E para isso a gente vai fazer alguns objetivos intermediários. Então, a frequência e proporção de diagnóstico na clientela daquelas 4 unidades de emergência, que são os 2 pronto-socorros municipais, a unidade de emergência do INCOR e do Instituto Central do Hospital das Clínicas. Então, a frequência e proporção de diagnósticos de influenza nessa clientela, então síndrome gripal, influenza, né, na mesma clientela, a caracterização dos vírus influenza que foram detectados, verificar a concordância entre esses vírus circulantes e aqueles que fazem parte da composição da vacina em 2 anos, né? Então 2021, 2022 e 2023, e tentar verificar alguns fatores de risco para a influenza, verificar esse impacto na exacerbação da morbidade cardiopulmonar, nos admitidos para hospitalização só aqui nos nossos serviços internos, então no Instituto Central e no INCOR, os serviços municipais vão participar só do primeiro componente, né, do componente de carga e não do impacto. E também trabalhar, né, nós fomos, durante o longo processo aí de maturação desse projeto, entrou a pandemia, que foi também a razão para ele ser adiado 2 vezes, né, 2 anos consecutivamente. Então, é impossível fazer um estudo de vírus respiratórios sem pensar no SARS-CoV-2. Então, nós vamos também incorporar o diagnóstico do SARS-CoV-2 e do vírus sincicial respiratório. Bom, então, já estava falando, né, esse estudo terá 2 componentes. Um é um estudo transversal, então nós vamos ver a frequência de influenza na clientela daquelas 4 unidades. E o segundo é um estudo de coortes do impacto da influenza sobre a morbidade cardiopulmonar. Então, nós vamos pegar entre pessoas que foram admitidas com alguns diagnósticos cardiológicos e pneumológicos, nós vamos acompanhá-las, quer dizer, vamos ver quem tem influenza e não, e expostos e não expostos à influenza, nós vamos verificar o desfecho daquela hospitalização. No primeiro componente, então, são os 4 pronto-socorros, e nossa busca vai estar centrada nos pacientes com maiores de 50 anos. Aí entra aquela história do interesse do patrocinador, aí, da Sanofi, que tem interesse desses dados como alavanca para o lançamento da vacina deles de maior concentração de antígeno para a população mais velha. E o segundo componente, o componente do impacto da influenza nas doenças cardiopulmonares. Então, pacientes que forem hospitalizados no Instituto Central ou no INCOR. Então, o tamanho dessa amostra, nós vamos ter 2.300 no estudo de carga, né? Então, divididos em 2 anos, dá aproximadamente 1.150, e nós vamos tentar, então, espaçar isso durante o ano,
com uma maior concentração nos períodos de maior ocorrência de influenza. E o estudo do impacto na morbidade cardiopulmonar, nós vamos precisar de 219 expostos, ou seja, 219 pessoas que internaram nos 2 hospitais e que têm influenza e 219 não expostos. Para chegar em 219 casos de influenza, a estimativa é que nós vamos testar cerca de 1.500 pessoas para conseguir chegar neles. Então, os pacientes maiores de 50 anos, com quadro de síndrome gripal, com início em até 7 dias, vão ser convidados a participar, né? Então, nós vamos ter uma pessoa nos pronto-socorros que vai tentar organizar isso. No pronto-socorro do Instituto Central, a gente já tem um diálogo mais avançado com as pessoas que trabalham lá e eles pretendem envolver também os internos e residentes na detecção e no apoio a esse projeto. Então, vai implicar em convite à participação desses pacientes. Quem aceitar vai assinar o termo de consentimento livre esclarecido, vai ter a coleta de SWAB para diagnóstico de vírus respiratórios e responder um questionário sobre síndrome gripal e sobre a vacinação para influenza e para Covid. O segundo componente, que é dos pacientes internados, também são pacientes maiores de 50 anos, que vão estar internados no Instituto Central ou no INCOR com os seguintes diagnósticos. Então, esses diagnósticos foram definidos pelos nossos colegas cardiologistas e pneumologistas que estão participando do projeto. Então, doença coronariana, insuficiência cardíaca congestiva, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença pulmonar intersticial e bronquiectasia descompensada. Então, eles também vão ser convidados, vai ser feito o TCLE e vai ser feita a coleta do SWAB para os vírus respiratórios e um questionário relacionado à síndrome gripal e vacinação. E eles vão também nos autorizar a consultar o prontuário para a gente verificar o desfecho do caso. Se ele foi alta, óbito, se ele foi encaminhado para outro serviço ou a evasão. Então, com relação ao laboratório, eu creio que depois a Clarice pode complementar. Quer dizer, ela está avançando aí no que a gente vai estar trabalhando no projeto. Eu acho que ela pode, depois que eu acabar, complementar, né, essa parte, né? Então, a ideia também é fazer o sequenciamento dos vírus influenzas e fazer a análise do matching vacinal, ou seja, a concordância entre aquilo que está circulando aqui em São Paulo, que a gente vai detectar, e a composição das vacinas sazonais do próximo ano, 2022 e 2023. Então, a gente vai fazer análise de frequência, proporção de casos de influenza no componente 1, né, dentro da clientela daqueles serviços, e verificar associações entre casos de influenza e não casos, né, que serão os controles, e as variáveis que nós vamos investigar, que são idade, sexo, variáveis sociodemográficas, vacinação contra influenza, comorbidades. Então, faremos uma análise univariada e multivariada para verificar que associações são associações independentes com o desfecho, com ter influenza. E, no segundo componente, os desfechos de interesse nossos são a mortalidade pela condição que a pessoa internou ou pela influenza, a duração da internação, a ocorrência de complicações, e isso será controlado, ou seja, será estratificado pelo diagnóstico de base, né, cardíaco ou pulmonar. Será feito o cálculo de densidade de incidência, né, que é a medida que a gente obtém em um estudo de coortes, entre os expostos à influenza e os não expostos, cálculo de risco relativo e análise de associações. E aí, só para ilustrar, esse é meu último slide, isso é uma comparação que foi feita pelo serviço de referência lá da Fiocruz, né, quem é responsável por esses sistemas de vigilância, tanto
de casos de síndrome gripal, né, a vigilância sentinela, quanto a vigilância de síndrome respiratória aguda grave. Então, isso aí são casos de influenza de fato, né? Então, casos que tiveram diagnóstico pela rede aí de serviços de influenza. E a gente vê no preto, né, a curva preta são os casos de Covid. Isso começa no início de 2020. Então, a gente vê que a gente tinha um começo de ocorrência muito intensa de influenza, né, precoce, mais precoce que o que ocorre normalmente. Então, pico de influenza começando bem precocemente, ainda em março, e com a entrada da Covid, praticamente parou de ter influenza. Quer dizer, então, isso aí não é um artefato, né? Quer dizer, são os diagnósticos de fato realizados, né? Então, pode ter também caído o volume de amostras que chegaram para o diagnóstico de influenza. E a gente não consegue saber se isso aconteceu, né? Mas parece que sim, que esse fenômeno, pelo menos durante o ano passado, não foi uma exclusividade no Brasil. Em vários países do mundo, que mantiveram a sua vigilância de influenza, mesmo com a pandemia, observaram uma substituição da influenza pelo SARS-CoV-2. E aparentemente, agora, depois de 2 anos de pandemia, isso tem mudado e vários locais do mundo têm já detectado, nesse final de ano, um aumento da ocorrência de influenza. Bom, era isso que eu tinha a apresentar. Eu queria pedir para a Clarice complementar sobre a questão do diagnóstico e da investigação que vai ser feita na virologia. Da nossa parte da virologia, quer dizer, nós estamos amadurecendo esse projeto, como o Expedito falou, já há 2 anos pelo menos, e nós estamos trabalhando no seguinte sentido. Primeiro, foi criado, né, todo um sistema de inclusão de dados, um sistema que vai ser feito pela Lígia e pelo Elvis. Está sendo construído para o projeto, né? Temos aí dentro da virologia, seguindo a nossa linha de inclusão de caso, registro, amostra, conforme as regras do laboratório. Estão participando desse estudo eu, a Camila, a Clarinha e de aluno o Rodrigo Zerbinati, que vai fazer parte da equipe desse estudo. E nesse momento nós estamos na fase de definição dos testes de diagnóstico. Aliás, assim, a gente praticamente já definiu o teste diagnóstico, estamos só fazendo um último teste, porque a nossa escolha foi por um kit da Cidini, que já identifica todos esses vírus ao mesmo tempo, e eles têm uma plataforma que é possível fazer a reação direto só com uma etapa de aquecimento em termobloco e direto para a reação de PCR sem precisar extração. Então, a última fase do que nós estamos testando é se esse procedimento one step não tem perda de sensibilidade no diagnóstico, né? E se isso for confirmado, então isso é o que o Rodrigo deve fazer aí no próximo mês. A gente já está se preparando, já foi liberada a primeira etapa do dinheiro, né? Para a gente poder começar a iniciar as compras e daí já quando o expedito der o start, a gente está preparado para assumir isso na velocidade que o projeto exigir. Então, eu estou super animada com esse projeto, eu adoro trabalhar com vírus respiratório, particularmente influenza, já tenho uma parceria com o Expedito já há algum tempo com isso, desde o nosso estudo lá de Araraquara, e então eu acho que tem tudo para dar certo, e eu estou muito curiosa para ver esses resultados. Como ele falou,
a gente tem pouca informação e é tudo, a gente fica sempre naquela coisa da impressão, né? A gente tem a impressão de que aumenta a morbidade cardiopulmonar, a gente tem a impressão e, na verdade, falta muito dado no Brasil, né? E não é para faltar, né? Então, eu acho que nós podemos fazer isso, vai ficar bem bonito. Então, aí, se alguém quiser comentar. Eu vou acrescentar mais uma coisa, Clarice. Aí, olha, tem essa longa tramitação do projeto, então, por conta da demora, nós tivemos de ressubmeter a CAPPESC, porque venceu, acabou a validade, então a gente teve de fazer uma nova submissão e parecia que estava tudo pronto, mas aí, antes de ontem, veio mais uma exigência da CAPPESC, que nesse meio tempo eles mudaram o formulário dos TCLEs por exigência da CONEP, da Comissão Nacional, que agora, estranhamente, o TCLE não pode mais conter nenhum dado de identificação do paciente. Então, como é que você sabe que aquele TCLE é daquela pessoa? Você tem de dar um jeitinho agora, inventar um jeito de você linkar o dado da pesquisa ao TCLE, porque no papel não pode ter mais a identificação da pessoa. E aí eu vou ter, essa exigência chegou ontem, eu já estou preparando uma nova versão do jeito que eles querem, tirando todos os dados de identificação, que era um impresso padronizado da CAPPESC. Não fui eu que inventei, né? Do jeito que eles queriam. Então agora mudaram, então vamos ter de adequar ao novo formato que eles querem. Eu acho que completando ainda dentro da nossa parte, né? Então, não só a parte do diagnóstico para ver toda essa parte clínica, se é influenza ou não, qual influenza que é, qual subtipo de influenza A que é e qual linhagem de influenza B. Então, toda essa caracterização vai ser feita num segundo tempo, né? Nós vamos primeiro fazer a parte rápida de diagnóstico, depois a caracterização, e nessa parte a gente está já preparando algumas reações que a gente vai ter que usar para isso, e a Camila vai fazer a parte do match da vacinal e da definição das linhagens do B também. Então, eu acho que fora isso, a gente tem ainda a parte da Covid, né, e da parte do Sincicial, que também vai ser muito interessante estudar em 2 anos consecutivos, né, a alternância de Sincicial A ou B, e dentro da Covid a gente vê aí a circulação de novas variantes, que também em 2 anos de estudo tudo pode acontecer com essa Covid. Então, eu acho que vai ser um estudo muito rico em termos virológicos para o laboratório, e eu acho que enfim, estamos todos muito animados com tudo isso. Oi, Expedito, tudo bom? Deu um pau no meu tablet e eu acabei perdendo a maior parte da apresentação. Mas eu não entendi muito bem o seguinte, no grupo do impacto da morbimortalidade cardiopulmonar, 250 expostos, 250 não expostos, é isso? Mas esses são sintomáticos todos? Em princípio, nós vamos partir do sintoma, mas e essa discussão já surgiu, né? Então, que a gente só pretendia fazer o diagnóstico em quem tivesse sintoma. Só que essa discussão já aconteceu e nós modificamos o TCLE, e mesmo para aqueles sem sintoma que aceitarem, que seriam em tese nossos controles, nós vamos colher também o SWAB, para ver se não é uma infecção assintomática ou pré-sintomática. Então, quem participar do segundo componente, nós vamos estar fazendo o diagnóstico de todo mundo. Mas aí vocês vão juntar num grupo só sintomáticos e assintomáticos? Ou vocês vão estratificar? Como é que vai ser isso? Não pensamos na análise ainda. Se a gente junta, se a gente exclui esses que têm o diagnóstico positivo, mas não têm sintomas, não definimos ainda isso, como fazer isso na análise dos dados. É uma coisa mais recente. A primeira ideia era só fazer o diagnóstico
em quem fosse sintomático e escolher um assintomático que está internado no mesmo período com o mesmo diagnóstico para verificar vacinação, enfim, o questionário de fatores de risco. Mas agora nós mudamos um pouco. Vocês têm, assim, dados de quantas pessoas internam com diagnóstico de influenza no INCOR? Vocês têm alguma ideia? Assim? Eles não têm uma estimativa, não. Acham que é algo de 10 a 20%, mas não tem. Isso não está tabulado, embora haja diagnóstico, né, feito rotineiramente o diagnóstico, e mais ainda agora com a pandemia. Né? Só entra na internação quem colheu o SWAB. Agora, também isso está sendo feito só para a Covid, não necessariamente quem deu negativo para a Covid continua a investigação. Então, a Covid teve um fator positivo que ampliou o diagnóstico de vírus respiratórios, mas negativo que fica só se é Covid ou não. Pessoal, posso fazer um comentário? Claro. Espírito, muito bacana o trabalho e muito útil, né? Acho que isso é uma série de informações que são muito relevantes e que a gente não tem, né? Até agora. Uma sugestão, né? Se é que vocês já não têm isso programado, a gente no Fleury, eu tenho certeza que o Dude também e o próprio João Renato lá no Einstein, a gente notifica muito periodicamente, eu não me lembro mais se é 2 vezes por semana, agora eu não lembro com que frequência é a notificação de doenças respiratórias, né? Agentes infecciosos de doenças respiratórias. Mas é um volume, Expedito, absurdamente grande, né? Eu acho que se a gente juntar essas 3 instituições, a vigilância tem uma noção bastante razoável do que está circulando. A gente não chega, claro, né, nesse ponto de fazer uma tipagem com relação a qual é o tipo de influenza A, o tipo de influenza B. Isso nem a gente teria a condição de fazer no volume que a gente tem, nem a vigilância nos cobra isso, né? Mas, em primeiro lugar, a gente sabe se é A ou B, né? A gente sabe se é sazonal ou se é o H1N1, né? H3N2 ou H1N1. E a gente tem toda a informação a respeito de rino, de RSV, para influenza. Então, isso talvez pudesse ser de pano de fundo para você, saber o que está circulando na cidade nessa época, né? E a gente tem as amostras, né? Porque, como o volume é muito grande, a gente não guarda por muito tempo, mas durante algum tempo a gente tem essas amostras. Então, se for o caso, eu acho que dependendo de uma conversa que a gente pode disponibilizar para vocês, se vocês acharem que isso pode acrescentar alguma coisa, né? Essa Então, notificação é para quem, Celso? para vigilância epidemiológica. A gente tem uma lista, Clarice, de coisa para notificar que é absurdamente grande, né? TB, hepatite A, hepatite B. Nossa, assim, são dezenas de doenças que a gente notifica para vigilância. A diferença entre elas é que tem algumas, por exemplo, se eu pegar um caso de sarampo, eu tenho 24 horas para notificar, né? Eu acho que as viroses respiratórias não têm uma frequência tão alta assim, mas eu recebo uma cópia dessa notificação e pelo menos umas 2 vezes por semana. No caso dos vírus respiratórios, né? Mas é para vigilância. Uhum. Celso, eu acho excelente a ideia. Acho que se a gente pudesse ter uma análise aí desse material, pelo menos uma análise ainda de grandes números, acho que seria uma coisa muito boa. E eu vou até, acho boa a sua lembrança, eu vou voltar a conversar com a Thelma Carvalhanas, que é a pessoa da vigilância de Isso vírus respiratórios, para saber se eles estão fazendo alguma coisa com esse material, né? Eu sei que assim a Covid atropelou a vigilância do Estado, né? Quer dizer, É a verdade. opção da gestão aí da secretaria, no início foi contratar uma empresa terceirizada para gerir os números, né? Que isso funcionou até o final do ano passado. Depois a vigilância voltou para o CVE
Então, eles estão passando por períodos muito tumultuados, mas eu vou procurá-la, ver o que é feito com esse material, e também acho que vou procurar você para a gente tentar articular aí uma análise desse material, porque acho que é algo que ninguém tem, porque pelo menos a gente não vê. A Fiocruz divulga muito pouco as análises. Ela melhorou um pouco agora com a Covid, mas muito centrada na pandemia, né? O resto Olha, ficou meio esquecido. Eu lembro você que sabe que eles tinham os boletins da vigilância até alguns anos atrás, já há algum tempo atrás, saíam os boletins sobre os vírus Tinha sim. respiratórios. Eu me lembro que eu acompanhava. Daí, de repente, sumiu do link, não conseguia achar mais. A Por isso OPAS que eu continua perguntei. divulgando um boletim com o dado do Brasil, mas que a gente não acha o dado do Brasil em nenhum lugar além do boletim da OPAS. Bom, só para fazer uma pequena maledicência aqui, né? Há um tempo atrás eu lembro que eu e a Nancy, lá na Escola Paulista, a gente entrou em contato com o Adolfo Lutz para saber, olha, a gente está isolando muito, sei lá, não lembro mais se era H1N1, H3N2, alguma coisa que fez a gente ficar pensando o que estava acontecendo. Aí ligamos para o Lutz e eles falaram, não, a gente não divulga dados sobre a... Eu falei, puxa vida, você não está passando para a imprensa ou para alguém, você está passando para uma universidade, né? Ai, meu Orçamento Deus, vou te secreto, falar, viu? orçamento Segundinho só, secreto. pessoal. Alô? Alô? Cláudio, ia falar alguma coisa? Você está mudo, Cláudio. Não, eu falei que era orçamento secreto. Provavelmente, Cláudio. Orçamento secreto é bom. E os bandidos aprovam, né? Vamos lá, vamos Ainda manter tem aí que o ouvir, orçamento né? secreto. Queria fazer uma pergunta para você, mas, ô, Expedito, antes, super bacana o trabalho de vocês, muito importante, muito importante. Agora, eu queria, Celso, nessa listagem que você recebe periodicamente, notificação, você observou se os casos de influenza estão efetivamente aumentando recentemente? Tem aumentado sim, Cássia. A gente, o ano passado, como a gente já comentou outras conversas nossas aqui, sumiu, né? RSV, influenza, realmente você usar máscara, lavar a mão, fechar a escola, teve esse aspecto, né? Sumiu. Esse ano a gente não está nos níveis de 2019, né? Mas assim, já está aumentando bastante, viu? Já está aumentando bastante em relação ao ano passado e quando a gente não tinha nada. Então está voltando sim, Cássia. Está voltando. Eu estou perguntando porque recentemente, num trabalho que foi feito em cooperação com a DASA, analisando 800 casos, 700, 800 casos de síndrome respiratória aguda, Covid e não Covid, a gente temos uma coorte grande aqui no Instituto, do nosso laboratório e da Silvia Costa, que pega os hospitais aqui, HC e tudo mais. E nós analisamos casos negativos para SARS-CoV-2, esses 800 casos nos últimos... Foi até maio desse ano, né? Foram 10 meses seguidos. Influenza praticamente que não existiu. Pouquíssimos casos, né? Então, obviamente, refletindo o que o Expedito já mostrou, você falou, né? E a gente não sabe, né, o que vai acontecer nos próximos meses em função de tudo que está acontecendo por aí. É possível que volte ao normal o comportamento de influenza ou não, né? Então, isso pode ter um impacto na captação de casos, né? Então, talvez Verdade. nós vamos ter que observar para ver como é que vai juntar 200 e tantos casos aí, casos e controles. E vai ser muito interessante porque vocês vão ter condição, inclusive, né, Clarice, de identificar o comportamento dos diferentes vírus. Porque se eu entendi, a plataforma de vocês, ela pega vários agentes, não é isso?
Ela faz, a primeira plataforma faz a diferenciação de influenza A e B, faz diagnóstico de Covid e de sincicial. Depois a gente vai ter outras plataformas para subtipar, né, os vírus e depois uma outra ainda para olhar a linhagem do B. Mesma Mas coisa eu para o digo, sincicial. nos casos incluídos, você vai fazer um painel grande para diferentes patógenos? Não, não, a gente vai esse material, não, o orçamento do projeto, eles não aprovaram fazer para todos os vírus. O orçamento ficou restrito a Covid, influenza e sincicial. Esse material vai estar guardado e posteriormente, se a gente quiser, podemos explorar para outros vírus respiratórios, né? Se tiver financiamento para isso e tiver consentimento também. Então vai ser específico para esses patógenos. Ah, uma pena, né? Poderia ampliar mais, mas com certeza muito bom. Parabéns. O orçamento ficava muito caro, como a gente fez lá em Araraquara, né? A gente fez para múltiplos patógenos, fizemos um multiplex para todos os vírus respiratórios e era caríssimo, né? Agora os preços estão melhorando bem, né? Tem mais laboratório fabricando kit e tal, então, mas de qualquer forma, como esse estudo foi há 2 anos atrás que a gente fez esse orçamento, então o que foi aprovado foi para isso só. Nós insistimos com a Sanofi, e aliás foi um dos motivos que nos gerou o primeiro adiamento, que a pandemia estava começando e a gente dizia, tem de incluir mais um ensaio, que é o diagnóstico do SARS-CoV. E aí a Sanofi dizia, a empresa não vai fazer nada com esse vírus, então não nos interessa, não queremos. Mas não pode, você tem uma pandemia, você não pode deixar de fazer esse diagnóstico. Então essa foi uma das disputas com eles que levou a um dos adiamentos do projeto. O que eu vou sugerir é que eu sei que a DASA eventualmente tem lá uns kits que estão vencendo e que eles não podem mais usar na prática do diagnóstico, né? Mas pode ser usado em pesquisa. Então é uma interessante opção aí para vocês conversarem lá com o Dude e ver se conseguem incluir uma amplificação desses patógenos, que seria extremamente importante. Imagino, seria um resultado secundário extremamente relevante. Com certeza. Bom, gente, mais algum comentário? Queria agradecer muito aí a participação do Expedito no nosso Virolog de hoje e agradecer aí todos os participantes do projeto que estão aí apostos para a gente começar e até a próxima semana para vocês todos. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Até. Tchau. Obrigada. Tchau para todos.